Fala, companheirada! Estamos aqui com mais um programa do Podcaça, o podcast em defesa da educação, uma nova ferramenta para a gente que faz parte das lutas pela educação, principalmente a educação pública no nosso país. Tenho hoje dois convidados muito especiais para todos nós, tenho certeza. E antes de apresentá-los, eu quero apenas fazer uma pequena introdução ao tema. Há 7 anos, precisamente, há 7 anos atrás, nós sofremos várias tentativas de golpe institucional no Brasil, golpe contra a nossa democracia, um período tenso, um período difícil, a ditadura, uma nova ditadura, né, se aproximando novamente da gente, principalmente um período onde houve uma grande retirada dos direitos da classe trabalhadora, um grande retrocesso na vida de todos nós. Um período também onde o racismo, o machismo, a violência de gênero, o ódio de classes praticados por uma burguesia, por uma elite ainda hoje atrasada no nosso país, muito atrasada. Esse atraso, né, em detrimento das políticas públicas, levou de volta o nosso país à fome, à miséria e à morte. Também foi um período marcado por muitas manifestações e uma mobilização muito grande, né, da sociedade. Uma mobilização muito grande da sociedade em defesa da nossa democracia. Nesse sentido, e aí eu quero agora apresentar os nossos convidados, eu destaco uma contribuição valiosa do movimento estudantil, que foi imprescindível para manter acesa a chama da nossa esperança. O movimento estudantil, que para mim foi o maior protagonista daquele movimento que ficou conhecido como o tsunami da educação. E é com muito orgulho, então, que a gente traz aqui hoje, uma honra para mim, que sou professora, dois representantes porretas do movimento estudantil no estado do Rio de Janeiro. Daniel Trajano, Campanhão, que são dirigentes da AERJ, da AMS e da FENET. Meninos, obrigada por vocês estarem aqui. Espero que vocês aproveitem também esse movimento. Quero agradecer, porque eu recebi de presente deles, do Daniel e do Campanhão, um livro sobre o movimento estudantil, que fala de Edival Nunes Cajá, as memórias dele, quando foi preso político, o último preso político. Eles estão vendendo, viu, pessoal? Quem quiser pode dar uma força para os meninos, comprar para ajudar no movimento. Vamos lá. Meninos, hoje nós temos muitas questões, né, que impedem o exercício do direito, né, à educação pública de qualidade. E nisso o movimento estudantil atua, né, com muitas frentes, com muitas lutas. Diz para mim, cada um ao seu tempo, em que o movimento estudantil hoje, quais são as lutas que o movimento estudantil tem colocado na pauta, na ordem do dia. Hoje, fica à vontade, Campanhão. Hoje um das principais lutas, né, das principais pautas que a gente tem é a reforma do ensino médio, né? A gente tem a luta contra a reforma do ensino médio, mas também vem muito do processo de precarização da educação, né? Então, tipo, a reforma do ensino médio, ela né, uma dessas ferramentas de precarização da educação, mas ela não é a única ferramenta que se tem, né? Então a gente tem várias outras, desde dos processos de militarização das escolas, desde das próprios cortes de verba, seja dos institutos federais, ou seja do próprio governo estadual, e várias outras. Mas também é um pouco uma das principais pautas que também vem aparecendo durante o decorrer dessas lutas é a questão da democracia escolar, né? Então, a gente conseguir exercer o direito de estudante. Eu acho que essas são as principais lutas, né? Sim. Complementando também, né, eu acho que uma principal luta, principalmente na capital do Rio de Janeiro, estadualmente, é a questão da juventude preta, dos estudantes pretos. Eu acho que no último mês a gente teve um genocídio por parte da polícia do governador Cláudio Castro, da população preta e dos estudantes pretos, estudantes de 13, 16 anos, inclusive um desses estudantes morador de um bairro próximo onde eu moro, e que tem toda essa tentativa, inclusive,
de demonizar e criminalizar os estudantes pretos do nosso estado. Então, essa também é uma luta, inclusive, do movimento estudantil fluminense, que a gente tem que coloca, né, na verdade, na ordem do dia. Boa. Então, essa luta do movimento estudantil, quais os mecanismos que vocês usam hoje, né, para colocar a luta na rua, para fazer chegar às escolas, enfim, como é que vocês se organizam hoje? Então, a nossa principal concepção da organização é a gente conseguir estar no chão da escola, né? Então, não tem outro lugar que a gente vai encontrar o estudante, a não ser dentro da sala de aula, inclusive um dos melhores lugares, porque a sala de aula é onde eles estão concentrados. Que a gente costuma brincar, inclusive, que estudante é muito doido, né? Então, o estudante um dia ele quer fazer uma coisa, outro dia ele quer fazer outra, no outro dia ele já esquece o que ele estava fazendo. Então, a escola tem esse papel, inclusive, muito importante para o movimento estudantil de estar ali organizando a galera, passando em sala, apresentando. E não só isso, né? Também ter os grêmios ao nosso lado das entidades estudantis, porque isso é uma forma, inclusive, da gente fazer com que as informações cheguem mais facilmente aos estudantes. E uma coisa legal de trazer é que o próprio Sobremier, ele fala isso, né? Ele traz a questão das lutas internas e externas, né? Então, a gente, por exemplo, vê a questão de que hoje uma escola, por exemplo, ela pode ter 2 bebedouros e isso ser um problema, né? Então, a gente entender que muitas vezes esse bebedouro ele pode ser por falta de uma verba, e aí a luta interna, que é pelo bebedouro, ela se torna uma luta externa, uma mobilização, né, pelo sucateamento, pela falta de verba e tudo mais. E eu acho que essa é uma das principais metas. Então, como o Daniel trouxe, é estar presente na escola, para a gente poder conhecer a realidade, entender a realidade do estudante, a realidade da escola, né, no modo geral, e assim conseguir travar uma luta e se organizar melhor para isso. Então, meninos, pode não parecer, mas eu também já fui estudante. Eu estava pensando nisso hoje, quando eu estava vindo para cá, né? Assim, nossa, estudante dá medo na gente, seja na sala de aula, seja no chão da escola, lá no Grêmio, jogando bola e até aqui, né? Porque medo, um bom medo, no sentido de que vocês têm, como eu sempre faço questão de afirmar, eu acho que ninguém melhor do que vocês tem que assumir, tem que ter respeitado o papel de vocês enquanto agentes, enquanto formadores também da educação, né? Eu sou Paulo Freireana, e Paulo Freire sempre disse isso, né? Ninguém ensina ninguém, ninguém aprende tampouco sozinho, né? É uma troca. A aprendizagem ela é uma troca, né, de saberes. Eu acho que, desde a minha época de movimento estudantil, isso foi ainda na ditadura, foi mais ou menos em 1982, quando eu participei do primeiro e único campanha de Grêmio Livre, naquela época era proibido, a gente luta por financiamento, por mais financiamento da educação, a gente luta por uma melhoria na infraestrutura das escolas, né? A gente luta por merenda, a gente luta pelo passe estudantil, o Vale Transporte hoje, né? o Rio Card. Para vocês, e tem uma outra coisa que sempre me incomodou muito como professora, quando eu chego na sala dos professores com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, né? Que é não só a falta do respeito pela capacidade que vocês têm de mobilização, né, de diálogo com os outros alunos, e a falta de respeito no sentido dos meus colegas muitas vezes temerem o papel, a atuação do militante do movimento estudantil, seja secundarista, seja universitário, escola técnica, né? E, ao temer caminhar com vocês, dividir o protagonismo com vocês, muitas vezes, dentro da escola, seja o poder público, seja o poder público através das secretarias de educação, dos poderes executivos, das próprias direções de escola e dos colegas, né, os profissionais de educação dentro da escola, sempre houve uma tentativa de apropriação das lutas para não permitir, inclusive, para negar esse direito de vocês serem protagonistas, né? Hoje, quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam nessa luta do movimento estudantil dentro das escolas? Ou nas ruas também, né, organizando a garotada, a estudantada. O que vocês têm a dizer sobre isso? Fiquem à vontade.
uma coisa que dificulta muito, muito é a questão da própria desmobilização, que acaba tendo vinda por parte de órgãos como o SEDUC, algumas direções e tudo mais, né? Então, esse próprio medo que você traz da questão da mobilização estudantil, né? Então, já aconteceu, a gente chegava a passar numa escola, conversar com estudantes, com o Grêmio e tudo mais, e a direção se questionar o porquê que a gente está lá, falar que a gente precisa de outras coisas a fazer e tudo mais, enquanto na realidade a gente está tipo, ali para... Uma coisa que eu falo bastante quando eu faço algum passar em sala é dizer que a gente está lá para melhorar a educação a um todo, né? Não só a vida do estudante, tipo, melhorar a vida do professor também, né? Melhorar a estrutura da escola no geral, para que a educação em si possa usufruir de algo que seja formador, né? No modo geral. Então, acho que essa própria desmobilização que a gente vem sofrendo, né? Então, de dizer que não vai levar em nada, tentar desorganizar, dizer que é perda de tempo, dizer que sempre foi assim. Então, tipo, sempre foi assim, nunca vai mudar, e a gente sabe que não é verdade, né? Que já mudou, nunca foi assim, já foi diferente e que sempre vai ter outro jeito. Claro. Fala, Daniel. Não, eu costumo dizer bastante nas minhas passagens em sala também, porque eu acho que não tem ambiente mais formador que as passagens em sala, é que as pessoas precisam começar a entender que a escola é um espaço para servir os estudantes. Então, a escola hoje tem em sua maioria de membros os estudantes. A escola é um ambiente educacional para formar os futuros profissionais do nosso país. E é isso, a luta é unificada, obviamente, porque os professores, inclusive, têm um papel muito importante na nossa formação enquanto estudantes. Mas entender que hoje, apesar da escola servir o estudante, então o estudante que consome, por exemplo, a merenda, o estudante que os estudantes e os professores, né, que sei lá, tiver uma enchente na escola, eles vão ser os mais afetados, que não vão conseguir, por exemplo, prestar o vestibular, parece que as pessoas não têm ciência disso, né, e que tentam desmobilizar o tempo todo o movimento estudantil, inclusive criminalizar, e que uma prova disso, que isso não adianta, foram exatamente as ocupações de 2016, né? As ocupações de 2016 tá aí para dizer que não tem quem pare as mobilizações dos estudantes e que, inclusive, não teve período nas escolas, que as escolas foram mais bem cuidadas do que durante o processo das ocupações de escola, que os estudantes cuidavam das escolas, que os estudantes faziam oficinas, por exemplo, para se sentirem mais incluídos sobre pessoas LGBT, sobre pessoas negras, indígenas, enfim, que a escola sofreu diversas reformas através da mão dos estudantes, então pintura, reformas no refeitório. Então, tudo isso que as pessoas tentam demonizar o movimento estudantil, dizendo que o movimento estudantil veio para fazer baderna, isso é totalmente mentira. E que, enquanto tiver, né, um estudante, né, que está concentrado numa sala de aula com outros estudantes, o movimento estudantil vai existir, vai surgir ali um desejo de revolta. Porque ninguém aceita hoje a situação que a gente vive hoje no nosso país. E é importante também a gente falar que a educação hoje no nosso país está precarizada do jeito que está. Não é por acaso, né? É um projeto político. Então, as próprias desmobilizações, as perseguições do movimento estudantil. Hoje, diversos órgãos institucionais, como o companheiro trouxe, têm, por exemplo, secretarias para pensar a formação dos grêmios estudantis, para se apropriar desses grêmios estudantis, igual era feito, por exemplo, durante o período da ditadura militar, e se apropriando deles, fazendo com que as lutas dos estudantes sejam abafadas, né? Mas o que a gente vê hoje, na verdade, nas escolas é outra coisa. Os estudantes se indignando, se organizando com as entidades estudantis, fazendo ato, ocupando as escolas, falando para a direção abrir o portão. E é esse movimento estudantil que continua vivo e vai continuar aí por muito tempo e não tem quem pare. Eu espero que esse movimento estudantil continue vivo por toda a eternidade, porque eu tenho certeza que lá atrás, quando a gente já reclamava, né, por direitos e por qualidade na educação, a gente reclamava porque a gente entendia que a educação é o motor de transformação da nossa sociedade, da nossa realidade, né? Eu perguntei sobre as dificuldades, né, sobre a questão da apropriação e tal, porque eu queria exatamente falar um pouquinho mais sobre essa história da formação dos grêmios livres. Eu participei em algum momento na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, da campanha pelos grêmios livres, e me coloco sempre, né, ao lado de vocês, porque eu acho que é isso mesmo. Quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica.
tenho isso como premissa também. Como é que está essa... Você falou uma coisa, vocês falaram alguma coisa que me deixou preocupada, né? Ainda hoje, há dificuldade para criar um Grêmio na escola? Há dificuldade, porque também tem o seguinte, na minha época, Grêmio era para fazer faxina na escola, fazer festa, né? Era um negócio assim, baile, não tinha mais nada. Né? Era isso. Como é que está hoje essa luta pelos Grêmios? Hoje existe uma lei federal que garante a organização dos estudantes. Então, essa lei que foi garantida, inclusive, por diversas mobilizações estudantis, que é a lei do Grêmio Livre, que garante a livre organização dos estudantes. Mas que mesmo assim, como eu trouxe na minha fala anteriormente, existem órgãos institucionais que tentam empurrar por goela abaixo dos estudantes como que é o procedimento, por exemplo, para a criação de um Grêmio. Então não fala, por exemplo, que o Grêmio precisa ter um estatuto, uma assembleia que aprove, aí monta uma chapa, por exemplo, com os representantes de turma que nem votação tem, normalmente, né? Só a direção que faz ali um documento para cumprir a meta. Chapa branca. Exatamente. Tem umas que são verde e amarelo, mas a maioria é branca hoje. Pois é. Enfim. Verde e amarelo. Verde e amarelo. E aí a gente costuma denunciar isso também dentro das escolas, né? E vai disso, da própria questão da criação do Grêmio, como da atuação do Grêmio em si. Por exemplo, a maior parte das direções hoje não deixa o Grêmio ter acesso à chave da sua sala. Isso é um absurdo. Entendeu? Na sua época, por exemplo, os Grêmios eram usados para fazer faxina. Mas eles com certeza deveriam ter pelo menos a chave da sala para poder pegar os materiais. O balde. Exatamente. O balde, a vassoura, a pá. Hoje os Grêmios não têm o direito nem de ter a chave da sua própria sala para pegar, por exemplo, um material ou entregar os absorventes que são necessários. Enfim, que a escola também coloca isso na responsabilidade do Grêmio. Então é um processo que vem, que inclusive por isso que eles tentam deixar as entidades estudantis tão distantes das escolas, né, do espaço escolar, para deixar que isso se alastre pelas escolas e que os Grêmios se tornem isso que era na ditadura militar, né? Festa, atividade. Deixa eu fazer uma pergunta. Campanhão, você é da escola técnica. Isso. Tá. Então você viveu nesses últimos 4 anos, perto disso, né, em algum momento, esse fantasma da militarização das escolas, né? Conta pra gente, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que está essa história, se parou mesmo, se não parou, o que você pensa, o que o movimento, qual foi a contribuição, né, que o movimento estudantil pode ter trazido pra gente acerca dessa discussão. Esse processo de militarização, ele teve uma mobilização muito grande, mas acho que um dos principais pontos que se teve foi também a questão da própria desinformação, né, que se tinha. Então, muitos estudantes eles estavam sem saber exatamente o que era o processo de militarização. Inclusive, quando a galera que estava lá apoiando a militarização, né, digamos, deputados, próprio governador e tudo mais, que apoiavam, eles usavam argumentos dizendo que não vai ser isso, vai ser assim, sendo que a gente via aqui na prática, pelo próprio regimento do que seria, né, as escolas cívico-militares, a gente via que era exatamente o oposto, né? E aí uma das principais teses e defesas que a gente fez durante esse processo foi de que o estudante ele não optou por aquilo, como a maior parte das decisões foi uma decisão tomada na canetada, o estudante não teve essa consulta, e de que muito isso também elitizaria, né, as próprias escolas. Porque se a gente botar, né, hoje, por exemplo, uma escola técnica, uma FATEC daí a gente tem uma questão do acesso, né, da cultura, tem um acesso aí, por exemplo, da juventude negra, periférica e tudo mais, e que quando a gente trouxesse não fala a palavra, mas trouxesse essa norma de cívico-militar e tudo mais, a gente poderia ter essa elitização, e a gente teria também uma questão muito, muito complicada da própria estrutura, né? Então, hoje a gente sabe que várias FATECs, tipo assim, tem problema em laboratório, que a gente não tem laboratórios de direito, muitas FATECs têm problema com alimentação. Então, a galera do Ferreira Viana, na Tijuca, né, da Escola Técnica Ferreira Viana, eles já passamos 3 meses ali comendo caqui e biscoito, e tipo, os estudantes sabem disso, várias outras sofrem problemas. Hoje mesmo o Herbert Souza, né, a Escola de Saúde Herbert Souza, ali em Quintino, ela estava passando uma obra e vários estudantes ficaram sem aula durante esse processo. E com o processo de cívico-militarização das escolas, de nada
seria para a gente conseguir reverter esse quadro, né? E, pelo contrário, seria provavelmente mais uma justificativa para dizer que a educação pública fracassou, falhou, sendo Sim. que o corpo da educação pública nunca foi a favor dessas medidas, né? Sim. Então, acho que isso foi mais importante. Mas, agora, no decorrer da luta, ela acabou que perdeu um pouco o foco, mas a luta, ela ainda continua, né? E teve grandes mobilizações, várias assembleias a gente conseguiu fazer na LERJ com a própria Comissão de Educação, mas acho que isso surgiu numa mobilização para que a gente conseguisse pôr a questão das estruturas das escolas técnicas, né? Então, a gente fez muitos atos, muitas mobilizações, e assim a gente conseguiu. Ah, beleza. Daniel, você quer fazer alguma fala sobre a questão da escola cívica? Porque eu tenho uma outra pergunta aqui para você, talvez. Não, eu Fala. só quero complementar isso que o companheiro falou, acho que ele falou muito bem, mas que é importante a gente relembrar também que durante o processo da greve dos professores aqui no estado do Rio de Janeiro, quando os professores estavam reivindicando por melhores salários, né, não só os professores, os profissionais da educação, é importante frisar isso. O governador Cláudio Castro, quando o governo federal lançou, né, uma liminar, não sei, um documento dizendo sobre a questão da militarização que tinha sido barrado, né? A preocupação do governador Cláudio Castro durante esse processo foi deixar claro que aqui no Rio de Janeiro não ia parar o processo de militarização das escolas, né? Muito pelo contrário, não iam fechar as escolas cívico-militares da SEDUC, esses intercâmbios aí que eles fazem como propaganda. Se eles investissem todo esse dinheiro da propaganda da SEDUC, né, nas escolas, talvez não teria do jeito que está. Eu acompanhei também um pouquinho a falência do estado do Rio de Janeiro, do ano de 2016 para cá. Começou no final de 2015 e 2016 inteiro. Então, na época, eu atuava junto à Comissão de Educação da LERJ e nós visitamos muitas escolas, né? A rede FATEC era um negócio assim, impressionante. As escolas que formavam na parte de computação não tinham nem laboratórios de informática. As escolas que formavam para a área de saúde, enfermagem, não sei o quê, não tinham nenhum insumo, injeção, nada nenhum laboratório, nada para que os alunos pudessem, né, ter as suas aulas práticas, a sua formação profissional. As escolas que formavam para a área agrária, por exemplo, em Campos, fui lá em algumas escolas, em Paraty, fui em outra, também não tinham insumos nem para os animais com os quais eles trabalhavam, né? Sem falar na merenda, eu fui no Instituto de Educação da Tijuca, né? Sem falar na questão da merenda, eram merendas na época com bicho, pães que eram servidos com bolor, né? Já apodrecendo, com vermes, larvas saindo ali. E também teve um problema grave que foi com o Vale Transporte, com o Rio Card. Né? No ensino médio, não sei como é que foi esse ano, mas até o ano passado, onde eu acompanhei, o aluno que entra na escola, no primeiro ano, muitas vezes, muitos alunos só chegam a receber o Rio Card no final de agosto, quase no final do ano, o que provoca a evasão escolar, é um motivo muito grande da evasão escolar. Né? É a falta do acesso, né? A falta de que o governo estadual não prevê, né, a questão do acesso, não provê aos estudantes o Vale Transporte antes, né, no início do ano. A questão da merenda, nós começamos de novo esse ano com vários problemas, né, na merenda. Escolas com a infraestrutura precária ainda. Né, quase não se fala em construção de escola. Eu não sei quando foi a última escola do Estado, colégio estadual, a ser construído. Eu realmente não lembro. Eu lembro que eu visitei Jacarepaguá, havia 10 anos que não tinha uma escola do Estado ali, uma escola nova da rede estadual. Né? Some-se a isso a questão da militarização, que foi uma falácia, como você falou, uma propaganda enganosa. Né? A maioria da população da sociedade achava que aquelas escolas teriam a mesma estrutura de um colégio militar, quando não é verdade, era apenas para controlar a garotada, né? E fazer de conta que aquela escola cívico-militar existia de alguma forma para melhoria contribuía de alguma forma para a melhoria da educação, para a qualidade da educação. E hoje a gente tem, além de todos esses problemas, né, que volta e meia estão por aí, a gente tem a questão do novo ensino médio, né, que tem sido, eu inclusive faço parte da campanha pelo Revoga.
Eu não vou nem perguntar para vocês se tem que revogar ou reformar, porque se vocês falarem que vão ter que reformar, eu expulso vocês daqui. Não, não. A gente é 100% revogação. Revoga já o ensino médio, não é isso? Mas fala para mim um pouquinho cada um, o que que vocês, como que o estudante está vendo esse novo, eu chamo de novo velho ensino médio, porque na verdade é a retirada total de direitos, né? É um retrocesso na LDB, é um retrocesso nas leis federais, o ensino médio não dialoga mais com o ensino fundamental, enfim, nós temos muitos problemas. Para vocês, qual é o maior problema do novo ensino médio? Por que que nós temos que revogar? Então, primeiro de tudo, os estudantes, tu perguntou como os estudantes estão reagindo Isso. também, né, em relação ao novo ensino médio. Mas que os professores, no início, quando estava próximo do novo ensino médio ser implementado, os professores estavam muito preocupados com a reação dos estudantes. E, cara, os estudantes identificaram no primeiro dia de aula, entendeu? Quando eles se depararam que um estudante, por exemplo, que o sonho dele era fazer universidade, cursar História, licenciatura em História, ele se deparou com o ensino médio dele, que ia ter um aprofundamento nessa área, que ele não ia ter mais aula de História, não ia ter a possibilidade de ter aula de Sociologia, e substituiu pro Brigadeiro pro projeto de vida. Tipo assim, foi absurdo pro estudante, eles ficaram super assustados. A gente chegava nas escolas, né, a galera tava no refeitório, fofocando, conversando, menos estudando projeto de vida, porque nem os professores sabem o que eles querem com esse tipo de projeto. Mas eu acho que o pior de tudo desse novo ensino médio é porque ele vem com uma proposta muito bonita, né? A gente viu as propagandas de TV dizendo que o novo ensino médio era algo para mudar o ensino médio, que de fato a gente quer uma mudança no nosso ensino médio, porque o modelo anterior não era o ideal. Mas fazer um novo ensino médio sem consulta dos estudantes, sem consulta dos profissionais da educação, não é um novo ensino médio, é só uma tentativa de precarização da educação pública do nosso país, inclusive financiado por grandes empresas, como foi em São Paulo com o iFood, né, financiando as novas apostilas do novo ensino médio. Então isso a gente vê assim só como uma forma de afastar também, né? O maior problema é o afastamento dos nossos estudantes das universidades públicas. E, enquanto isso, o filho do rico, que estudou a vida toda em escola particular, vão ter as verdadeiras eletivas, né? Porque além de ter história, geografia, sociologia, ainda vai ter aula de teatro nas escolas, vai ter aula de diversos projetos. É afastar os estudantes mesmo da educação pública de qualidade e piorar o cenário político e público da nossa educação. Quer contribuir? Eu acho importante também pôr, da mesma forma que o projeto de militarização, ele foi um projeto que foi passado por cima em cima de mentiras. Se a gente for voltar um tempo atrás, a gente vai lembrar do que era a proposta que tinha sido apresentada, que antes era chamada de BNCC, né? Que se botavam da reforma Muito do bom. BNCC, que era só Bem para, tipo lembrado. assim, dificultar mesmo a cabeça do estudante não entender nada, e que o estudante todo ele acreditava que ele ia poder escolher as matérias que ele ia fazer para se graduar futuramente naquilo, né? Então, focar em uma coisa. E a gente sabe que, tipo assim, quando a gente começou a mobilização contra a própria reforma do BNCC, a gente botou que não era isso, que sabia que aquilo era mentira, as escolas não têm estrutura hoje para fazer a base nacional curricular comum, que era já pouco, porque os professores botavam que era pouco, os estudantes sentiam que era pouco, quem dirá, para fazer essa substituição, né, do estudante ter, né? Eu acho que isso é muito importante lembrar também. Muito importante. Deixa eu tocar num assunto agora que também pode parecer um pouco contraditório, né? Que é a questão das redes sociais na atualidade, né? Elas são um grande aliado, podem ser, né, um grande aliado para a comunicação, né? Mas muitas vezes elas também, principalmente para a gente poder se comunicar, né, com o resto da sociedade de forma mais rápida, mais célere, né, chegar na casa de todo mundo. Hoje quase todo mundo tem um aparelho celular para se comunicar, pode não ter rede, internet, né, mas geralmente tem um aparelho, e aí vai buscar um Wi-Fi, né, próximo de casa e tal. Mas contra esses grupos com os quais a gente tem lutado, né, durante toda a nossa vida pelo direito a existir, eles também se apropriaram das redes sociais, né? E aí é por isso que eu falei um pouco contraditório. Para mim, as redes sociais elas aproximam, mas podem afastar, né, e criar descrédito também, né? Com falsas informações, essas coisas todas, né?
como é que vocês usam, vocês que são representantes de associações, entidades estudantis, né? E os próprios alunos, enfim, militantes, seja lá quem for, como é que vocês usam em prol do movimento estudantil as redes sociais? É bom, não é? Então, Andréia, hoje todas as nossas entidades estudantis estão em todas as redes sociais. Então, estão no TikTok, estão no Instagram. Inclusive, quem quiser seguir a Amigio, a ERJ, a FENET, Amigio.oficial, a ERJ na luta, FENET Brasil, enfim. E as nossas entidades estudantis hoje, a gente usa como uma ferramenta mesmo para chegar nos estudantes, porque é a mesma coisa que era o jornal, né? Hoje, a gente tem uma juventude que faz, por exemplo, jovem aprendiz ou trabalha informalmente, né? E muitas vezes, por exemplo, não pode estar se somando num ato porque é em cima do horário de trabalho. Não pode, por exemplo, estar numa atividade para debater qual tipo de educação que quer por conta, né? Que tem que ficar com irmão. Isso acontece muito, assim, é uma realidade principalmente dentro das escolas públicas. Então, a gente faz o uso das redes sociais exatamente para conseguir conscientizar esses estudantes, para eles conseguirem acompanhar as atividades, conseguir também repensar, né, como ele, enquanto estudante no espaço escolar, pode mudar aquela situação onde vive, inclusive se questionar também, porque, por exemplo, trabalha 6 horas por dia e ainda vive uma reforma no ensino médio, uma militarização, uma tentativa de militarização falha nas escolas. Então, a gente usa as redes sociais mais dessa forma, assim. Mas da complementação também, tem a questão de que acaba que nas próprias redes sociais fica muito fácil a gente ter essa jogada de fake news também, né? Então, tipo assim, você consegue usar, fazer chantagem, deboche de muitas lutas, de muitas mobilizações. Mas no caminho pra cá, a gente estava conversando e estava vendo como muitas coisas acabam no movimento estudantil mesmo acabam acontecendo em cadeia, né? Então, tipo assim, acontece em um lugar, logo aquilo ali vai ganhando uma força, uma proporção, e outros lugares também vão vendo e vão podendo reproduzir aquilo, né? Então, seja numa ocupação de escola, como foi em 2016, seja num ato, numa mobilização, e óbvio que as redes sociais, elas, tipo assim, ajudam muito nesse ponto, né? Então, tipo assim, fica muito mais fácil a gente ligar, por exemplo, a luta que tem no Nordeste com a luta que tem aqui no Rio de Janeiro, né? E isso aconteceu, se não me engano, foi 2021 ou 2022, teve a ERJ, ela teve um projeto que era a Merenda Solidária, que foi uma campanha que a gente distribuiu 29 toneladas de alimentos, né, no estado inteiro, feita por estudantes mesmo, né? Então a gente recolhia arrecadações nas escolas, com sindicatos, professores, tudo isso a gente foi recolhendo. E aí no Rio Grande do Norte, se eu não me engano, agora me falha a memória, teve uma reprodução bem similar, né? Então, tipo assim, lá um grupo de um Grêmio, no caso, foi lá e organizou também, né, essa distribuição de cestas básicas e tudo mais, conseguindo ter esse acesso, né? Então, as redes sociais, elas conseguem trazer essa facilidade, né? Então, conseguir usar todas as armas do século XXI. E só dando um adendo também a isso, que você trouxe uma consideração muito interessante, Andréia, sobre a própria questão do uso das redes sociais. Eu queria fazer um link com os ataques terroristas que a gente teve nas escolas nacionalmente. E que hoje, inclusive, dentro das escolas, a gente do movimento estudantil, às vezes, é barrado de entrar por ser comparado, por exemplo, com um terrorista. Não, porque está tendo ataque no Brasil inteiro, então você não vai poder entrar. Se hoje, né, a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro pensasse num projeto onde o movimento estudantil tivesse dentro das escolas, pautando e colocando uma educação crítica na ordem do dia, talvez esses ataques terroristas não aconteceriam, porque isso, inclusive, é um acúmulo de um governo fascista que a gente teve nos últimos 4 anos, que foi um governo, inclusive, que incentivava a violência nas escolas, falava que os nossos professores é vagabundo. O próprio Eduardo Bolsonaro, né, fez uma declaração esses dias aí, dizendo que os professores são o quê? Uns vagabundos. Então, depois disso, vai culpar o Free Fire, aí vai falar que é o Free Fire, o GTA, que tá fazendo... Eu joguei a vida inteira, entendeu? Então, nunca assassinei ninguém. Então, deixa eu ajudar vocês. Deixa eu nos ajudar. Olha aí, Roberta. Olha pra cá, Roberta. Professora Roberta, deixa a garotada entrar na escola para fazer política, que a gente vai estar mais seguro do que com um policial militar lá dentro, fardado e armado. Com certeza. Com certeza.
E eles alimentam o policial, a gente eles não alimentam, não. Ainda tem isso, ainda estão reclamando aqui que está faltando merenda. Viu? Então, meninos, a gente está chegando ao final do nosso programa. A gente não vai esgotar o tema, né, das contribuições do movimento estudantil, nem a forma como o movimento estudantil se organiza hoje, todas as contribuições que vocês trouxeram num programa só. Vocês vão ter que voltar aqui outras vezes, com mais companheiros, né? Companheiras também, faltou, né, a Sim. companheira hoje que viria. Eu tenho uma pergunta, antes da gente caminhar, né, para os finalmente, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, como é que o aluno dentro da escola, que sofreu um ato de homofobia, um grupo de alunos que não conseguiu exercer o direito de organizar o seu grêmio, de eleição do Grêmio Livre, um aluno que tenha problemas, talvez, com alimentação na escola ou perseguição política dentro da escola, né? Porque muitos alunos questionam, a gente sabe que sofrem perseguições políticas também dentro da escola, por parte das direções, por parte dos colegas educadores, né? A quem esse aluno, esse grupo de alunos, de que maneira eles podem se chegar até vocês ou de que maneiras vocês podem ajudá-los, né? Então, tem... A quem eles vão pedir ajuda? Como é que, o cara que tá, né? Então, as entidades, elas podem sim ser essa ajuda, né? E tem várias formas de você conseguir chegar nelas, né? Então, tipo, um próprio grêmio, então, você ter um grêmio formado, um grêmio ativo, né, firme dentro da escola, ele é uma ótima forma também de ter contato entre as entidades e tudo mais, mas também, se a gente for pensar em casos, vamos dizer, racismo, homofobia, machismo, que acaba acontecendo muito dentro das escolas, infelizmente ainda é uma realidade que casos assim sejam, né, cotidianamente a gente veja casos assim. A gente tem hoje aqui no estado do Rio de Janeiro, pela ERJ, as comissões temáticas que a gente organiza jovens. Então a gente tem uma comissão LGBT, a gente tem uma comissão de mulheres, a gente tem uma comissão antirracista, né? A gente tem inclusive uma comissão de arte e cultura, né? Porque é assim também que a gente consegue ter esse contato. Então, por exemplo, a comissão LGBT da ERJ, ela foi a primeira comissão a ser formada e ela teve um princípio de organização na região dos lagos, né? Então, quando um professor estava sendo transfóbico dentro de sala de aula, e aí começou todo um processo de mobilização ali junto à ERJ, ao CE, que é a entidade municipal lá de Cabo Frio. Elas chegaram juntos ali na luta, conseguiram organizar os estudantes e teve um acúmulo desse debate de que a gente precisa de formas para conseguir organizar, né? Então, a própria comissão de mulheres da ERJ foi responsável por inúmeros atos em colégios normalistas durante o ano passado, né? Durante o ano passado, porque teve uma explosão de casos de assédio, né? Então, você ter ali nessas comissões, nessas entidades, esse respaldo. Mas também a gente pode trazer, inclusive para a pergunta anterior das redes sociais, e lembrar, né, que se a gente botar no Instagram a ERJ na luta, amigi.oficial, se a gente conseguir botar Movimento Rebeldes no Instagram, a FENET Brasil, a gente consegue de lá mesmo colher, fazer as nossas próprias denúncias e organizar, né? Mas é sempre muito importante a gente lembrar, e é isso, né? Existem vários diretores, a gente passa nas maiores partes das escolas, então consegue casar bastante. Beleza, meninos. Eu vou encerrar, então, mas antes de encerrar, eu vou pedir para vocês comentarem uma frase, apenas uma frase. Um professor de universidade, eu não vou falar o nome dele, porque ele é um dos nossos convidados, provavelmente no próximo episódio ele vai estar aqui com a gente. Ele, uma época, mais ou menos em 2007, ele cunhou uma frase que falava das mudanças no currículo das escolas do ensino fundamental no município do Rio de Janeiro, por um prefeito naquela época. As mudanças de avaliação também. E ele cunhou uma frase, ele falou assim, a nossa garotada no ensino fundamental está sofrendo um genocídio intelectual. E depois disso, quando eu comecei mesmo a prestar atenção mais de perto, a questão pedagógica principalmente, né? Vocês já falaram da escola cívico-militar, do novo ensino médio, né? Mas o que eu percebo é que existem muitas formas de provocar esse genocídio intelectual contra a nossa juventude, né? E uma delas é negar
o direito ao ensino médio de qualidade para que ele possa escolher entre a faculdade ou não. É um direito dele escolher se ele quer fazer uma faculdade ou um outro curso qualquer. Mas o fato é que o ensino médio hoje, do jeito que está, o novo velho ensino médio do jeito que está, é também, né, impor à nossa juventude um genocídio intelectual. Eu queria que vocês comentassem só essa expressão. O que é o genocídio intelectual? E vocês podem se despedindo e fechando também. Tá? Como é que a gente combate, todas as formas de luta, o que vocês, enquanto estudantes, sofrem, se sofrem, o que vocês pensam, se isso é uma realidade, se vocês estão sofrendo um genocídio na faixa de juventude, de escolarização de vocês, e também um genocídio intelectual. Eu acho que hoje a gente vive no nosso país um genocídio intelectual da nossa juventude brasileira recorrente, né? E com certeza a principal forma disso, assim, que eu digo não só quanto entidade estudantil, mas pessoa mesmo individual, é que hoje, dentro das escolas do ensino fundamental até a gente finalizar o ensino médio, o que é posto para a gente o tempo todo é que a gente não tem nenhum tipo de força, né? Que o estudante ele é incapaz de pensar sozinho, que a gente é muito novo para se envolver politicamente, que isso é só uma fase. Então, você está lutando pela revogação do novo ensino médio, você está indignado com o projeto de vida, uma hora você se conforma, né? Então, eu acho que essa é uma das principais coisas que são ditas que promovem o esvaziamento, inclusive, das pautas estudantis, da forma crítica que os estudantes têm, né? Porque a juventude tem esse espírito crítico, né? A gente tem esse espírito crítico de criticar, de querer saber, de querer se aprofundar. A inquietude é própria da juventude. Exatamente. Né? E para você, companhão? Então, eu concordo com o que o Daniel falou, e eu acho que você traz uma reflexão muito boa, né? Então, tipo, ter todo esse processo de sucateamento, tudo, o Daniel ele já chegou até a comentar da própria questão do genocídio, mas o genocídio negro, né? Os próprios casos de feminicídio e tudo mais, eu acho que isso realmente agrava muito, e eu acho que fica essa reflexão, né? Então, tipo assim, de como a gente consegue, na luta, organizando, poder montar e, sabe, conseguir desmantelar tudo isso, porque isso é todo um processo, então, o processo de transformação, sabe? Meninos, eu quero agradecer, mas antes de finalizando, eu vou fazer uma pergunta que não quer calar. Vocês vão para a escola para comer merenda ou para estudar? Eu tenho que ir para estudar. A minha escola tá com a merenda, ó, sucateada. Não, lá onde eu estudo a merenda é bem boa, eu gosto muito. Meninos, obrigada. Espero que eu tenha também trazido alguma contribuição para vocês, para as entidades, para a luta do movimento estudantil. A gente quer ser parceiro, o podcast Em Defesa da Educação quer ser parceiro de todas as lutas em defesa da educação e principalmente atuar junto com vocês lado a lado. Beleza? Com certeza. Eu posso só mandar uns beijos? Pra Xuxa? Igual a Xuxa. Eu ia falar isso. É porque eu tô meio viciado no comentário da Xuxa. Não, eu quero mandar um beijo para cada estudante, para cada profissional da educação que está vendo esse podcast. Inclusive, agradecer esse espaço, porque eu acho que para a gente construir uma educação de qualidade, a gente precisa primeiro ouvir os estudantes. Então, acho que o podcast está de parabéns assim, nessa decisão. Obrigada. E quero mandar um beijo também para todos os grêmios que estão ouvindo a gente agora nesse momento. E, enfim, agradecer muito, porque quando o presente é de luto, o futuro nos pertence, tá bom? É isso. Também queria mandar um beijo, acho que pra minha mãe. Pra mim. Não, acho que eu queria muito mandar um beijo para meus professores, principalmente, que me incentivaram a entrar no Grêmio da minha escola. Mas eu também queria agradecer ao Daniel, que hoje mesmo a gente estava no banheiro, a gente foi fazer uma piada falando, né? Porque as primeiras passagens em salas que eu fiz foi com o Daniel, a gente estudou junto um tempo, e aí foi como eu entrei no movimento estudantil. Mas também queria deixar, né, o @das nossas entidades e tudo mais, queria convidar todo mundo a seguir lá no Instagram. A ERJ na Luta, FENET Brasil, Rebeldes, AMG.oficial, esqueci alguma? A camisa da Rebeldes. E também convidar a comprar o nosso livro sobre o ME. Então, cara, se você está querendo organizar um Grêmio na sua escola, se você já tem um Grêmio organizado na sua escola, se você constrói o seu DCE, seu centro acadêmico, sobre o movimento estudantil, é um ótimo livro que vai, tipo assim, formar bastante gente. Lembrando que é um livro que foi escrito pelo Edival Nunes Cajá durante a ditadura, então que
foi muito fundamental para esse processo de redemocratização que os estudantes fizeram esse muito peso. Agradecer o convite, dizer que da mesma forma que o podcast se põe aí, né, a essa construção, a gente também se põe a essa ajuda aí, porque a gente precisa lutar por uma educação, e como eu falei, né, uma educação para todos, né? Meninos, eu trouxe o megafone, que eu sei que é um instrumento de luta também para vocês. Adoro quando, na porta da minha escola, quando eu estava lá, vocês lá fora, eu chegava na janela, ficava vendo, aplaudindo. Usa o megafone, aproveita e faz aí a fala final, representando as entidades dos estudantes do Rio de Janeiro. Eu quero deixar uma frase que o nosso comandante Che Guevara sempre falava, que quando o presente é de luto, o futuro nos pertence. Uhul! Deixa eu já ir pra trás. A minha frase não vai ser uma frase, ela vai ser uma palavra de ordem que a gente puxa muito nos atos, principalmente no final, que é: nas ruas, nas praças, quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento estudantil. Uhul! Parabéns, meninos. Obrigada, viu? Então, companheirada, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham através das redes sociais, do outro lado da câmera, e chamar vocês para o próximo programa, daqui a uns dias. Tem mais gente boa chegando, mais gente se juntando aqui ao nosso podcast, o podcast em defesa da educação. E vamos juntos, a luta continua e a vitória é próxima.